Algo silencioso está acontecendo diante dos nossos olhos e quase ninguém percebe. Não é apenas tecnologia, não é apenas avanço, é uma mudança de estrutura do mundo. Líderes, especialistas e até grandes empresários já falam abertamente que até 2028 metade dos empregos pode simplesmente desaparecer por causa da inteligência artificial e da automação. Metade. Não é uma pequena crise. É uma reconfiguração da sociedade. E aqui está o ponto que poucos têm coragem de tocar. O trabalho não é só salário. O trabalho dá identidade, propósito, dignidade. Quando você remove o trabalho, você remove o senso de valor pessoal. E o que surge no lugar disso? Uma proposta que parece solução, mas pode se tornar corrente invisível. A chamada renda básica universal. Dinheiro sem esforço, sustento sem produção, segurança sem liberdade. Soa confortável, mas também pode ser uma armadilha, porque quem controla o sustento, controla o comportamento. Quem distribui o pão, passa a ditar as regras da mesa. Agora, observe outro detalhe inquietante. A inteligência artificial não está apenas substituindo funções. Ela está aprendendo padrões humanos, rastreando hábitos, monitorando escolhas, prevendo decisões. Não é apenas máquina. É vigilância digital em escala global. Alguns bilionários já falam de um futuro com bilhões de robôs no planeta, superando o número de seres humanos. Máquinas produzindo, máquinas decidindo, máquinas observando. E quando você abre o livro de Daniel, encontra uma descrição de um sistema que devoraria toda a Terra. Um governo que não é apenas político, é estrutural. Um domínio que não precisa de muros, porque controla dados. Não precisa de correntes, porque controla necessidades. A pergunta não é se a tecnologia é boa ou má. A pergunta é quem a governa e com qual intenção. Estamos entrando numa era onde a batalha não é apenas econômica, é espiritual, é mental, é de consciência. Porque um mundo sem propósito se torna fácil de conduzir. Um povo sem independência se torna fácil de liderar. E uma geração distraída não percebe quando a liberdade é trocada por conveniência. Mas a Bíblia também fala de vigilância. Não a digital, a espiritual. Vigiai, não para temer máquinas, mas para não dormir enquanto estruturas são erguidas ao redor da alma humana. O futuro pode trazer sistemas gigantes, mas também pode revelar quem realmente está acordado. Porque enquanto alguns enxergam apenas inovação, outros discernem sinais de um tempo que exige lucidez, fé e coragem. O que vai sobrar da sua liberdade? Existe um assunto que muitos evitam tocar, mas ele está se formando em silêncio, como uma sombra crescendo atrás do cenário do mundo. Não é teoria isolada, é uma soma de movimentos globais que, quando unidos, revelam algo inquietante. Alguns discursos internacionais já falam abertamente sobre redução populacional como estratégia de sustentabilidade e controle de recursos. Quando você reduz números, você facilita o gerenciamento. Quando você facilita o gerenciamento, você concentra poder. E junto disso surge outro mecanismo que já está em funcionamento em partes do mundo, o chamado sistema de crédito social. Funciona assim: seu comportamento define seus direitos. Suas opiniões influenciam seu acesso. Suas escolhas determinam suas permissões.
não é apenas lei, é pontuação moral digital. Uma sociedade onde não basta obedecer. É preciso ser avaliado constantemente. Agora conecte isso com outro movimento que avança rapidamente. O desaparecimento do dinheiro físico. Cédulas e moedas estão sendo substituídas por moedas digitais centralizadas. Tudo rastreável, tudo monitorável, tudo controlável em segundos. Imagine acordar um dia e descobrir que sua conta foi congelada por uma decisão automática. Sem explicação, sem conversa, sem alternativa. Não é só tecnologia financeira, é poder instantâneo sobre a sobrevivência cotidiana. E é aqui que o texto bíblico ecoa com força inquietante. O livro do Apocalipse descreve um tempo em que ninguém poderia comprar ou vender sem uma marca. Não é apenas um símbolo religioso, é a ideia de um sistema que condiciona o acesso econômico à submissão estrutural. Identidades digitais globais. Moedas totalmente rastreáveis. Pontuação social baseada em comportamento. Quando essas peças se encaixam, não formam apenas inovação, formam um modelo de controle sem precedentes na história humana. Mas há um detalhe que muitos ignoram. A Bíblia nunca apontou esses sinais para gerar pânico. Ela apontou para despertar consciência. Porque o verdadeiro perigo não é a tecnologia existir. É a humanidade dormir enquanto ela redefine as regras da liberdade. O cenário que se desenha não é apenas econômico, é espiritual. É um teste de discernimento. É a linha tênue entre conveniência e submissão. Enquanto alguns enxergam progresso absoluto, outros percebem que estamos diante de uma encruzilhada histórica. E no meio de sistemas, moedas digitais e pontuações sociais, permanece a pergunta que ecoa através dos séculos. Você está apenas se adaptando ao mundo ou está vigiando para não perder aquilo que não tem preço? Existe um rio citado desde o Gênesis. Um rio que viu impérios nascerem e caírem. Um rio que atravessou milênios de história. E agora está secando diante dos nossos olhos. O Eufrates, um dos mais importantes rios da antiguidade, vem sofrendo uma redução drástica de volume. Trechos que antes eram profundos hoje revelam pedras, rachaduras, solo exposto. Não é apenas uma crise ambiental. É um sinal que desperta perguntas espirituais profundas. Por que a Bíblia não mencionou o Eufrates por acaso? No livro do Apocalipse, ele aparece ligado a um cenário de preparação. Preparação para movimentos de nações, para decisões globais, para um momento chamado Armagedon. Não é só geografia, é simbologia profética. O texto bíblico fala que a seca abriria caminho para os reis do Oriente. Ou seja, não é apenas água que some, é uma rota que se revela. E há outro detalhe ainda mais inquietante. A profecia menciona 4 anjos presos junto ao rio, reservados para um tempo específico de liberação. Não é linguagem comum. É linguagem de juízo, de limite, de momento determinado. Agora pense, um rio que sempre foi abundante começa a desaparecer. Civilizações dependiam dele. Hoje ele expõe o leito como se revelasse algo escondido há séculos. Não se trata de pânico. Trata-se de discernimento. A natureza não fala com palavras, mas fala com sinais. E quando um símbolo bíblico começa a mudar drasticamente, isso gera reflexão. O ponto não é olhar para o mapa, é olhar para o tempo espiritual. Porque enquanto muitos veem apenas mudança climática,
Outros percebem que a história bíblica sempre caminhou lado a lado com acontecimentos reais. O Eufrates secando não é apenas um fenômeno hídrico. É um convite à vigilância interior. É um lembrete de que a Bíblia não é um livro desconectado do mundo. É um livro que conversa com ele. E no meio de rios que secam, nações que se movem e estruturas que mudam, permanece a pergunta silenciosa: